Tem dia que é legal quando entra o pessoal que é contra. Não, não se tiver. Agora diminuiu muito. Muito. Não quer só. Boa noite, gente. Só um minutinho que nós estamos dando início, porque eu só estou dando uma satisfação, porque eu recebi de uma prima minha, aliás, queria agradecer pelo microfone. Ela disse que a gente coloca a imagem para rodar e não fica ninguém aqui, né? Enquanto a gente está compartilhando. E as pessoas encarnados, né? Os desencarnados a gente não enxerga. Quer dizer, eu não enxergo, né? Aí ela falou assim, ó, dá um recadinho que vocês estão colocando no ar e tal, porque senão o pessoal entra e sai, entra e sai, entra e sai. Aliás, enquanto tem uns minutinhos ainda, ali. Gabriel, você quer falar sobre a mocidade dia? Pode falar, se quiser falar. Vem falar. Vou convidar o pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Então, como minha mãe estava falando, a mocidade vai começar no dia 1º de agosto. Primeiro sábado de agosto, que é no dia 3. Gostaria que todos que têm filhos, uma faixa etária Dani, por favor, seus meninos. Todos que quiserem também é aberta para vocês. A gente vai começar estudando um livro que chama O que é Espiritismo, do Allan Kardec. Então, se vocês quiserem terem o livro, já leva. A gente vai começar a ler ele desde o prefácio até o finalzinho. Então, a gente pretende ficar um bom tempo nele, porque tem muita coisa para ser estudada. É um livro muito importante. Então, fica o convite a todo mundo. Quiser participar, que quiser ir lá, conhecer, vai ser realmente muito satisfatório para todo mundo. Mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa, mãe? Não, só falar. O estudo vai servir para quem conhece a doutrina e para quem não conhece também, sim. É um livro bem introdutório, ele começa falando desde do princípio, como que surgiu. E é muito interessante. Quem tem curiosidade também, eu acho que é uma chance muito válida para todos. Quer dar mais algum recado? Imagina. Faixa etária começa com quantos anos? 15, 16? Às vezes tem pessoal um pouco mais novo que já... Tá. Então, a partir de dos 15, 16 anos, como a gente já tem evangelização lá na Cidade Nova, nesse bairro que a gente vai fazer, tem alguns que já estão nessa faixa etária, já tem condições de participar do estudo. O pessoal amigo do Gá que falou que vai, a Madu, enfim. Então, dos 15 aos 100 anos, os jovens. Tá aberto para todo mundo. E vai ser um grande... Não, assim, mas eu não sei nada, mas é para esse tipo de público. Eu sei tudo, também é para esse tipo de público, que vai lá ajudar. Se alguém souber tudo, né? Mas assim, mas eu já sei, então vai lá ajudar o Gá a bater papo. Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda, exatamente. E a gente tem lá, para quem não sabe, a evangelização das crianças, tem de 3 anos, hoje até 20, nós vamos dar por isso que vai começar a mocidade, para a gente dar uma dividida nesse povo, porque senão não dá, né? O assunto tem que render. Campanha do livro, nós vamos fazer a feira do livro na Praça da Matriz, dia 27, das 9 ao meio-dia. Junto com a feira do livro espírita, vão ser doados, todos os livros são de graça, então a gente convida todo mundo que quiser participar. Vai ser feito também o varal solidário, naquele esquema. Quem tem roupa para doar, pendura. Quem não tem, pode tirar. Quem quiser fazer doações, é só nos procurar. Se quiser deixar comigo no meu trabalho, fica à vontade. Cobertores, principalmente nesse frio, a gente sai à noite para entregar cobertores.
Recebemos todas as doações que já chegaram, a gente já direciona. Porque a prefeitura, na verdade... Você fechou? Não, tá aberto. A prefeitura, na verdade, acolheu bastante morador de rua, mas tem muitos que não vão, não querem ir e ficam passando frio mesmo, né? Então a gente vai atrás desse pessoal que não quer se deslocar, tá? Então fica dia 27, fica o convite aí para todo mundo. Quem quiser vir participar, Paulinho tá convidado. Se você tá convidado, se vocês quiserem vir do Artina pertinho, né? Fica à vontade. Vamos começar então? Fazendo a oração. Acho que os recados foram dados. Olha, gente nova chegando, que bom. Que bom. À vontade. Sentar, fica à vontade. Queria agradecer a Paulinho, do Artina. A doutrina espírita, ela tem muitas coisas boas. Entre elas é esse contato que a gente faz, né? A gente acaba virando primeiro conhecido, porque vai nos mesmos eventos, depois acaba virando amigo, compartilhando, conversando. O Paulinho compartilha muito estudo com a gente, ajuda nos estudos. Então já virou um amigo da casa. Primeira vez, né, Paulinho, aqui. Primeira vez de muitas ainda que virão, assim a gente espera, já está o convite. E a palestra dele é um tema que eu acho que todo mundo faz, a gente precisa fazer todos os dias, que é recomeço. Toda vez que a gente acorda é um recomeço. Então, eu pediria a todos nesse momento, aos que estão aqui, aos nossos amigos da internet, os nossos amigos da página, que entremos em oração. Primeiro, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos reunidos. Pedimos também a proteção do nosso Mestre querido Jesus, nosso irmão mais velho, aquele irmão que cuida, que ampara, que nos abraça. E com a figura meiga de Jesus nesse instante, conosco aqui, imaginando Jesus com seus braços abertos, num abraço fraterno, nos protegendo. Pedimos também a espiritualidade maior, que ampara essa casa de oração, ao nosso anjo da guarda, que intua, abençoe o Paulinho imensamente no bate-papo que vamos ter hoje aqui e que também nos ajude ao entendimento do Evangelho do Cristo, para que consigamos entender cada palavra e conseguir principalmente colocar em prática. Abençoa, Senhor, a todos presentes, abençoa, Senhor, a todos que estão ouvindo. Muita luz a todos nós, para que consigamos ouvir então, absorver e conseguir sair daqui muito melhor do que quando chegamos. Que assim seja. Paulinho. O Marvin veio também, viu, gente? Pode ir. Tá bom assim? Tá. Fica à vontade. Esse aqui não dá choque se eu falar besteira, não. Eu fui em Araraquara semana passada, eles colocaram 2. Eu falei, normalmente coloca 1. Eu falei, o outro certeza que vai dar choque. Foi, Flavinho, pior que... Pessoal, primeiramente, uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês hoje. Esse ano, para mim, junto com a doutrina, tem sido um ano totalmente diferente. Porque eu estive à frente de uma casa espírita por 5 anos, né? E aí chegou uma hora e eu falei, cansei, chega de ficar à frente de casa espírita, dá muito trabalho. Falei, vamos fazer palestra para conhecer as casas espíritas que tantos amigos forneceram pra gente para divulgar a doutrina em nossa casa. Eu falei, não, esse ano vou fazer palestra e hoje... estava fazendo o meu cálculo de palestras esse ano, falei, nossa, minha 20ª palestra, e muito legal por ser aqui com o Alexandre, que é um amigo, a Ana, que, como a Ana disse, nós vamos conhecendo vários amigos. Primeiro a gente
tem aquela amizade virtual e depois a gente se encontra assim, parece que nós nos conhecemos há tanto tempo. Só parece. Então, pessoal, hoje o tema a qual me proponho a comentar com vocês é o recomeço. Porque me parece que recomeçar é uma prática que ainda bem que nós temos bastante. Todo dia é uma nova oportunidade de recomeçar. E para a gente falar do recomeço, eu acredito que a gente precisa falar do nosso começo. Da gente lembrar lá de quando nós fomos criados. É difícil lembrar, é impossível, pela verdade. Pensar lá no nosso começo, quando os Espíritos falam assim: todos nós fomos criados simples e ignorantes, sem qualquer evolução, sem qualquer conhecimento. Porém, mesmo nós tendo sido criados simples e ignorantes, todos nós temos um objetivo de vida. Todos nós temos um ponto a atingirmos. E esse ponto chamamos de perfeição. E, consequentemente, atingindo perfeição, teremos aquilo que tanto almejamos, que é a felicidade plena. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Quando a gente vai estudar alguma coisa, é mais fácil, ainda mais a doutrina espírita, que tem muita informação, a gente falou, é impossível saber tudo. Só quando formos espíritos perfeitos, mas a distância ainda está longe. Mas para a gente estudar e ficar mais fácil, vamos comparar com coisas do nosso dia a dia. E eu sempre fico imaginando Deus, quando o nosso espírito se individualiza, torna um espírito com E maiúsculo, eu fico imaginando Deus criando. Não sei se vocês já pararam para pensar como deve ser a obra divina. E eu imaginei assim outro dia. Eu acredito lá na nossa primeira existência, quando a gente está começando a caminhada, Deus nos dá um GPS. Sim, um GPS. Para mim estar aqui hoje, eu precisei colocar no GPS o destino que eu queria chegar. E aí, saí lá de Duartina, tem as rotas alternativas, coloquei aqui, Centro Espíritas Amigos do Bem, e vim até aqui. Imagina o GPS divino, esse que ele nos deu para nós evoluirmos, no qual, obviamente, temos que colocar um destino ao qual queremos chegar, e o nosso destino é a perfeição, ou seja, a felicidade plena. No nosso GPS temos assinalado esse destino. E o GPS divino, igual ao nosso GPS, esse que tem no carro, ele já vem alimentado com informações que vão nos auxiliar a trilhar o melhor caminho. Não é sem motivo que na questão 621 Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem a Kardec: na consciência. Veja, nosso GPS, ele já vem alimentado com todas as leis divinas. E além de tudo isso, constantemente nós somos lembrados por aqueles emissários de Deus, por aqueles espíritos missionários, qual o melhor caminho a ser seguido. Quantos irmãos nos antecederam e vieram trazer para nós qual seria o melhor caminho a ser seguido. E esse é o GPS. O problema do GPS, como o GPS do carro, é que, embora ele dê a rota, dá para a gente desviar dela. As mulheres vão entender, mas nós estamos na minoria aqui, Alexandre. Então, sabe quando você sai para viajar acompanhando seu marido? E o homem, ele gosta de ser senhor do carro. Ele entende todo o caminho, mesmo tendo o GPS. Aí o GPS fala para ele, ó, segue reto, vira à esquerda.
Não, eu sou o senhor aqui, quem manda nesse carro sou eu. E para piorar, o GPS tem voz de mulher. Aí que o homem não obedece mesmo. E o problema de cada vez que a gente desvia da rota é que a gente torna o caminho difícil. Toda vez em que, ao invés de trilharmos aquele caminho que a nossa consciência, que o nosso GPS está falando, ó, segue em frente. E toda vez que a gente fala, não vou obedecer ele, vou fazer o meu caminho da forma que eu achar melhor, o caminho vai ficar difícil. E sempre que o caminho fica difícil, acaba trazendo um pouco de dor e sofrimento para nós. E sempre que a gente sai do melhor caminho, a felicidade, a nossa perfeição fica um pouco mais distante, considerando o tempo, porque é certeza que lá chegaremos um dia. E tem um detalhe muito legal do nosso GPS, é que sempre tem esses avisos, volta para a rota. O problema é que o aviso do nosso GPS normalmente dói. Não é que nem o do carro é mais tranquilo, começou a falar muito lá, você desliga, às vezes a esposa também está do lado dando palpite na direção, você desliga ela também e segue viagem. O problema é que no GPS divino não dá para fazer isso. E ainda bem que toda vez que a gente desvia da rota tem esse aviso, porque senão a gente ia continuar na estrada errada e a gente não ia evoluir. Então ainda bem que toda vez que a gente sai da rota, pega estrada difícil, pega uma estrada sinuosa, com bastante pedregulho, e torna a caminhada difícil. Porque se fosse fácil todo o caminho, a gente não ia sair do lugar. A gente ia continuar naquela estrada que nos distancia cada vez mais da felicidade. Então ainda bem que esse GPS, mesmo que o aviso não seja aquele aviso recalculando rota, mas normalmente seja uma aflição, ainda bem, porque se não fosse assim, não evoluiríamos. E olha que Kardec pergunta aos espíritos. E essa pergunta eu já fiz várias vezes para Deus. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Isso é lá na questão 634. Quantas vezes a gente questiona, Deus, não podia ter caprichado um pouquinho mais na gente? Não. Olha esse mundo aí fora. Olha quantas pessoas difíceis. Normalmente a gente fala as pessoas, nunca a gente, né? E os espíritos falam assim para Kardec. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. E olha que bonito que os espíritos disseram. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência, e para isso que conheça o bem e o mal. Eis porque a união do espírito ao corpo. A doutrina espírita nos revela, através dessas informações, que tudo o que nós suportamos e enfrentamos tem uma utilidade para nós. Se a gente sofre, é porque ainda é necessário, ainda é o meio pelo qual a gente aprende. Poderíamos, se fôssemos aqueles filhos mais atenciosos, poderíamos aprender por outras formas. Mas ainda precisamos um pouquinho da dor. Se a gente chega numa casa espírita e faz aquela pergunta, olha, você veio aqui pelo amor ou pela dor? Eu vou falar lá de Duartina, que é a turma que eu conheço. 99,9% da turma lá veio pela dor. Ainda bem que teve a dor, porque senão não viria ninguém. Nós continuaríamos sofrendo e não íamos sair do lugar. Mas ainda bem que ela ainda nos empurra. E vejam, se a gente sofre, se é necessário, não podemos esquecer jamais que a responsabilidade é nossa. Porque nós somos os senhores da nossa felicidade ou infelicidade. Porque lá atrás, quando o GPS diz segue essa rota, quem decidiu ir pela outra fomos nós. E é por isso que na questão 920 Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Os espíritos dão aquele banho de água fria na gente. Não. Ainda bem que eles não pararam aí, porque se tivesse parado a notícia não seria boa. Porque os espíritos falam assim: por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. E Kardec insiste com os espíritos na questão 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa?
E aí os Espíritos respondem pra gente: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Repito, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Não dá pra gente culpar Deus. Não dá, sabe por quê? Porque Ele nos criou simples e ignorante e assinalou para todos um destino final, a felicidade. Não digo final porque o Espírito é imortal, ele é eterno. O Espírito não morre, então o Espírito vai sempre em direção à felicidade, buscando a perfeição. Mas Ele deixou para nós a liberdade de escolha. E quando a gente deixa alguém escolher, aquele que escolhe tem que arcar com as consequências daquilo que escolheu. É por isso que temos aquele velho ditado: cada um colhe o que planta, a semeadura é livre, mas a colheita é compulsória. E nós já sabemos bem disso. O problema é que quando a gente está colhendo algo que a gente não quer, a gente reclama. Mas não dá para fugir disso. A sabedoria divina de nos dar o poder de escolha, para nós foi o maior presente, porque nós temos o mérito de nossas conquistas, porém o demérito de nossos erros. Mas isso faz parte da nossa evolução. Um dia vamos aprender a escolher bem, mas por enquanto vai ser sempre assim. Nós estamos reféns de tudo aquilo que nós escolhemos. Seria muito bom se a gente pudesse plantar ódio e colher amor, mas ainda não é possível. O Edgar ele sempre brinca: não adianta a gente plantar uma árvore de uma determinada fruta e querer colher outra. Se eu plantei manga, eu vou colher manga. Não adianta olhar para ela e falar: não, eu quero laranja, então plante laranja. É assim que funciona. E Kardec, na questão 123, ainda pergunta aos espíritos: qual a razão pela qual permite que os espíritos trilhem pelo caminho do mal? E os benfeitores respondem. Mas antes eles puxam a orelha de Kardec: como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. E vamos ser sinceros aqui entre nós aqui, a turma da página. Nós sabemos escolher, gente? Vamos ser sinceros. A única pessoa que eu sei que sabe escolher bem é a Nicole. Escolheu. Brincadeira, gente. Brincadeira. Brincadeira. Delete, sei, delete. Mas, gente, nós não sabemos escolher, com exceção da Nicole. Nós temos dificuldades ainda de escolher. Nós escolhemos muito mal. Vamos pensar nas últimas 20 escolhas nossas. Quantas são aquelas que... não, essa aqui eu escolhi com certeza e não errei. Ainda não é assim, nós somos imperfeitos. Nós estamos falando da turma da mocidade, nós ainda somos, acho que nem adolescentes, espiritualmente falando. Então todos nós somos jovens, espiritualmente dá para ir todo mundo para a mocidade. Isso quando não para evangelização infantil. Mas analisando tudo isso, sabendo que nós não escolhemos bem, que ainda temos essa dificuldade, a gente tem que concluir aqui entre nós que é impossível que não tenhamos dores e aflições, porque não sabemos escolher e estamos num mundo de provas e expiações, um mundo voltado para aqueles que ainda não escolhem bem, natural. Inclusive a Nicole não escolhe bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala das aflições, o Espírito Cardeal Morlot ele fala assim pra gente: neste mundo, esse aqui nosso, por mais que faça, por mais bom que eu possa ser, por mais que eu me esforce, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e expiações. E lá no Código Penal das Vidas Futuras, no item número 10 do livro Céu e Inferno, os espíritos dizem assim: o espírito sofre a pena de suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias,
todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são decorrentes de nossas imperfeições, expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas precedentes. Porém, eu fiz essa introdução, que foi quase a palestra inteira, a introdução. Porém, a proposta nossa não é aqui para comprovar que nós estamos no mundo de provas e expiações, porque isso nós estamos cansados de saber que é um mundo de provas e expiações. Nós também não viemos aqui tão somente para falar que a dor ainda é o meio necessário, que ainda é a nossa maior educadora, mas que diante de tudo isso, sempre é preciso que recomeçamos. Porque chega um momento, para todos nós, que essas aflições nos impedem de continuar. Elas tiram nosso ânimo e a gente precisa recomeçar. A gente parou no caminho, a gente precisa voltar a caminhar. A gente precisa voltar a ouvir aquele GPS e voltar para a rota que vai nos levar da forma mais rápida e menos sofrível à felicidade. Só que vamos ser sinceros, não é fácil recomeçar. Não é fácil porque quando a dor bate na porta e ela entra, se instala, ela deixa marcas que é difícil superar. Quem teve depressão, enfrentou essa dor, essa doença do século, sabe a dificuldade que é. Quando ela se instala na nossa vida, muitas vezes tira o nosso próprio ânimo de viver. Hoje, um dado preocupante é a quantidade de suicídios que tem, a quantidade de pessoas que desistem de recomeçar. Porém, a providência divina dará outra oportunidade a eles. Mas, já que estamos aqui, vamos continuar a nossa vida aqui, vamos fazer o recomeço aqui. José Carlo de Luca, no livro O Médico Jesus, um livro belíssimo, ele nos diz assim: nenhum processo de cura se estabelece sem duas condições indispensáveis, consciência e mudança. Nenhum processo de recomeço, nenhuma renovação sem duas condições, consciência e mudança. Vamos falar um pouquinho delas. A consciência, para nós, para a gente pensar em recomeçar, é para a gente tentar enxergar o que a dor quer nos mostrar. Porque se nós sabemos que nós não sofremos se não for útil para nós, então por que aquela dor chegou? O que ela veio me ensinar? Porque muitas vezes na nossa relação de filhos com o nosso pai, nós acreditamos que Deus está nos punindo, quando na verdade estamos ali colhendo aquilo que plantamos. Porém, nos esquecemos, mesmo sendo a providência divina ali naquela dor ainda, nós acreditamos muitas vezes que Deus está nos punindo e que Deus nos coloca no canto da parede ali e fala: olha, filho, sofra bastante. Mas nós, pais aqui da terra, imperfeitos, para com nossos filhos, não fazemos isso. Quando o nosso filho erra, meu filho que está para nascer, quando ele fizer arte, olha, filho, vai ali no canto pensar. Você vai ficar ali no canto, vai doer um pouquinho? Vai. Não é gostoso ficar ali pensando no que fez. Mas ele vai ficar o tempo necessário para ele aprender a lição. Depois que ele aprender, tá bom, filho, você aprendeu, sai daí. Deus age dessa mesma maneira com a gente. Aí nós vamos ali enfrentar a dor enquanto for necessário para nós, enquanto a gente não aprender com ela. Por isso que a consciência é muito importante. Por isso que a gente precisa se atentar ao que ela quer nos mostrar. O problema é que nós somos um pouquinho egoístas. E muitas vezes é difícil olhar para dentro de nós. Porque para olhar para o outro, analisar o outro, para nós é muito fácil. O problema é olhar para dentro de nós, porque as respostas para os nossos problemas não estão do lado de fora, estão todas dentro. Quando eu brinco assim, é muito fácil analisar o outro, se vocês pedirem para mim, Paulinho, faz uma lista com seus 20 defeitos, só os principais defeitos. Eu vou falar para vocês que eu não consigo fazer uma lista de 20, mas se vocês mandarem eu fazer 30 da Nicole, eu faço 50. Porque é muito mais fácil a gente analisar o outro. E tem uma questão que eu não tenho como fugir falando de consciência, que é a questão 919, quando Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático, mais eficaz, tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os espíritos simplesmente respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te
a ti mesmo. A cura demanda autoconhecimento. Não dá pra gente evoluir sem saber o que precisa mudar. Vocês, quando a gente decide, vou fazer a reforma da minha casa, vou fazer uma reforma que está precisando, a gente não chama um profissional e fala, reforma aí. Não, nós vamos investigar, ver o que precisa, porque muitas vezes a gente está querendo arrumar o telhado e o problema é no alicerce. Então nós precisamos investigar o que a dor quer nos mostrar, porque a dor ela é fantástica. Já viram criança pequena quando quer chamar a nossa atenção? Ela chega assim, imagina o filho pequeno, ele chega no nosso pé. Ô pai, aí a gente ignora. Na segunda ele vai falar um pouquinho mais alto. Ô pai, se a gente ignorar, na terceira ele vai gritar. A dor é mais ou menos assim. Enquanto a gente não aprendeu o que ela quer nos mostrar, ela vai gritar. Ela chama baixinho, não entendi ainda. Ela grita, gente. Então é muito melhor que a gente, quanto antes, a gente tenta ouvir ela. E como fazer isso? Santo Agostinho, na questão 919a. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se não tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que de mim precisava de reforma. Olha que receita fantástica. Em casa a gente tenta, eu sempre tento fazer. E se não der para fazer, pelo menos todo dia, faz no Evangelho do Lar. Eu e a Nicole, a gente começa a fazer o nosso estudo do Evangelho do Lar. A gente fala, nossa, como nós somos espíritos inferiores. Porque a gente começa, dentro daqueles ensinamentos, ver onde nós erramos. Agora tenta fazer isso todo dia. Nós vamos muito rápido começar a ouvir nossas dores e a começar a ter consciência, nos conhecendo, daquilo que precisamos mudar. A consciência é o passo fundamental para a cura, porque nós precisamos saber qual o nosso objetivo, por que nós estamos aqui vivendo. Porque tem um ditado que diz, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E nós não estamos mais nessa fase, nós precisamos saber qual é o melhor caminho. E nem é para nós aqui, nesse atual estágio evolutivo, em que clamamos pelo mundo melhor, não é qualquer caminho. Precisamos nos esforçar para ver qual é o melhor caminho para nós. E de todos os passos da cura, do nosso recomeço, o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento talvez seja o menos pior. Porque o mais difícil é a mudança. Mudar é muito complicado. José Carlos de Luca, no mesmo livro, ele fala: quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, a solução mais lógica é deixarmos esse local. Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte, pegamos uma estrada ao sul, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Na enfermidade ocorre a mesma coisa. A doença é o aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Por isso, não há cura verdadeira sem mudança de estrada, sem uma conversão da nossa parte. Olha que bonito. Não há cura verdadeira sem mudança de estrada, sem uma conversão da nossa parte. Tá difícil? Tá. Começa de novo. A nossa vida nos possibilita isso. O problema de mudar é que muitas vezes nós nos acostumamos com aquela estrada. Mesmo que ela seja sinuosa, toda esburacada, nós nos acostumamos. E nós temos medo de mudar. Nós temos medo de recomeçar. E outro dia, quando eu fiz essa palestra a primeira vez, eu perguntei pro pessoal: gente, o que de pior pode nos acontecer se a gente decidir mudar? Aí uma pessoa falou: a gente pode morrer? Eu falei: sério, espírita, esse é seu medo? Já nos contaram quantas vezes que nós somos espíritos eternos, nosso medo é esse? O problema, mais uma vez, da mudança é o nosso egoísmo. Na questão 913, Kardec pergunta: de todos os nossos problemas, de todos os nossos defeitos, qual o pior? O egoísmo. E na questão 916, os espíritos falam assim pra gente: o egoísmo vai chegar a um ponto tão grande que vai começar a nos incomodar. E esse incômodo vai nos fazer mudar.
E isso já está acontecendo. A gente começa a perceber inúmeras vezes o egoísmo nos atrapalhando, nos impedindo de proceder ao nosso recomeço. E olha que bonito o que os Espíritos nos dizem na questão 258A. Uma notícia fantástica para todos nós. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Deus é fantástico, é o Pai sábio, não é à toa que é a inteligência suprema do universo. Não é à toa que Ele é soberanamente justo e bom. Porque podemos ser o pior filho do mundo, Ele não vai deixar a gente no canto de castigo pela eternidade. Sempre terá para nós a oportunidade de recomeçarmos. E eu repito, se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou. A bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. A dificuldade é nossa. Vejam, liberdade de recomeçar. Nós precisamos decidir, livre-arbítrio. O problema é o nosso apego às coisas. Vamos ser sinceros, nós somos apegados, é difícil mudar. O pessoal aqui vai me entender. Sabe quando você quer se livrar de um vício? Por exemplo, chega pro seu grupinho, o grupinho da cerveja ou o grupinho do cigarro. Todo mundo tem aquele grupinho. Quando você trabalha numa empresa, tem o pessoal, eles sempre tem o Vale dos Fumantes ali. Aí chega um dia pro seu grupinho da cerveja lá, não vou beber não, vou tomar uma Coca zero. Primeira coisa que vão falar pra você, tá morrendo? Porque quando a gente decide mudar, as pessoas ao nosso redor estranham, elas não querem, vai perder alguém do grupo. Pior ainda, nós nos apegamos às coisas velhas, às coisas que não nos servem mais. Todo final de ano, a gente faz aquela faxina na casa. A gente abre o guarda-roupa, aí a gente começa, vou mandar tudo para caridade. Aí a gente vai na primeira camiseta. A minha camiseta é da Perispírito. Eu e o Alexandre somos os maiores clientes da Perispírito. A minha camiseta, ela é uma internet mais ou menos, ela é 3G. Aí você abre o seu guarda-roupa lá em casa, sabe aquela camiseta M? Aí você fala assim, vou mandar ela para caridade. Não, vou emagrecer. Deixa ela aí. Aí você vai para a segunda. Você tirou nenhuma roupa, continua tudo lá. Porque é o apego a essas coisas. Não é muito mais gostoso? Manda para caridade, compra outra se emagrecer. Vai que não emagrece também, eu tô nessa. Minha camiseta P tá lá há tanto tempo. Vou deixar pro meu filho agora. Muitas vezes nós gostamos de sofrer. Porque quando a gente tá na bad, naquela sofrência, nós temos atenção. Nós temos medo, às vezes, de sair daquela situação e aquelas pessoas que estão ali tentando nos levantar e ir embora. Às vezes nós competimos pela dor. Eu sempre dou o exemplo da avó da Nicole. Ela, no auge dos seus 90 e alguns anos, ela tinha uma amiga, uma prima na mesma faixa etária. Uma ligava para a outra, ai, como você tá? Ai, não tô bem não. Tô com uma dor nas costas. Aí a outra, nossa, e eu então? É as costas, é o braço. Virava uma competição para ver quem está sofrendo mais. Porque nós gostamos de competir, nós gostamos de nos sentir o coitadinho. Mas é muito melhor estarmos com as pessoas pela alegria do que prendê-las pelo nosso sofrimento. A verdade, meus amigos, é que mudar e recomeçar é difícil porque uma coisa é certeza. Vai doer. É certeza que vai doer. Eu vou dar um exemplo para vocês. É um exemplo que vem da biologia, mas é muito interessante. A águia é a ave que tem a maior longevidade. Ela vive cerca de 70 anos. Porém, para ela chegar aos 70 anos, por volta dos 40, ela precisa tomar uma decisão muito difícil, uma decisão séria mesmo. Aos 40 anos de idade, as unhas dela já estão compridas e flexíveis. Ela não consegue mais agarrar as presas dela. O bico, ele se alonga e dobra e ela já não consegue mais se alimentar. As asas, as penas se tornam pesadas
e fica difícil ela voar. Já se passou 40 anos do primeiro voo dela. Hoje, para ela continuar vivendo é um pouco difícil. Porém, nessa situação, ela tem duas alternativas. Ou ela se deixa morrer, ou ela decide enfrentar um longo processo de renovação que dura mais ou menos 150 dias. Esse processo de recomeço dela consiste dela voar com todas as dificuldades para uma montanha bem alta, num lugar que ela consiga achar um abrigo na qual ela fique protegida de predadores. Nesse local, ela começa a sua renovação. Ela começa a bater seu bico contra a rocha, até que o bico caia. Caindo esse bico, ela aguarda nascer um novo. Nascendo um novo, ela arranca todas as suas unhas. Nascendo novas unhas, ela arranca todas as suas penas para que nasça penas novas. Depois desse longo processo de renovação, ela sai para o seu voo de recomeço. Ela vai novamente e vive mais 30 anos. Doeu? Ah, deve ter doído. Precisa ter coragem. Não é sem motivo que os Espíritos, quando no Evangelho nos fala sobre a prece, eles nos falam assim, olha, às vezes nós pedimos cada absurdo para Deus, mas tem 3 coisas que a gente pode pedir sempre que seremos atendidos. Coragem. Coragem porque vai doer. Paciência porque é um processo longo e muitas vezes nós vamos nos sentir sozinhos, abandonados. E resignação. E resignação porque é a certeza de que existe a nossa possibilidade de recomeçar. Resignação porque nós sabemos que temos um Pai que estará nos amparando a todo momento. Como a águia, precisaremos da coragem, da paciência e da resignação. Porque todas as aflições são motivos para que a gente recomece. Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, ela fala assim para a gente: sempre há que se começar a viver de novo. Uma decepção que parece matar as aspirações superiores. Um insucesso que se afigura como um desastre total. Um ser querido que morreu e deixou uma lacuna impreenchível. Uma enfermidade cruel que esfacelou as resistências. Um vício que por pouco não conduziu à loucura. Um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades. Uma traição que podia ter te levado ao suicídio. Recapitulando, dessa lista aqui, alguém já passou por alguma ou todas? Acredito que sim. E Joana continua. São apenas motivos para recomeçar de novo e nunca para se desistir de lutar. Quem de nós, meus amigos, não passou por uma situação dessa ou esteve ao lado de alguém numa dessas situações tentando sobreviver ou tentando reerguer alguém? Quem de nós não esteve nessa posição? É que ainda para nós é um pouco difícil entender que tudo isso faz parte do nosso estágio evolutivo. Que todos esses fenômenos negativos que comentamos são consequências de débitos que nós mesmos conquistamos, de consequências da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, que erramos nessa ou em outras encarnações. É que para a gente ainda é difícil entender que tudo isso funciona dentro de leis perfeitas, criadas por um Pai perfeito. E outro detalhe, a nossa evolução é um passinho de cada vez. A evolução ela não se dá do dia para a noite. Nós estamos esperando um mundo de regeneração na data limite, como se no outro dia seria um mundo novo. Não é assim. Evoluir é um passo de cada vez. E a evolução para nós, Chico um dia disse assim: todos evoluem desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Cada um escolhe a sua forma de evoluir. Eu ainda acredito que nós estamos evoluindo muito mais pelas lágrimas do sofrimento. Faz parte, ainda é o estágio evolutivo que estamos. E a evolução não vai dar um salto.
E nós esquecemos ainda que nós estamos numa escola que chamamos de vida. E nessa escola, nós ainda estamos como aqueles alunos teimosos. Tem professoras aqui, alguém que tem contato. Na evangelização, com os adolescentes, nós veremos isso. Sempre tem os teimosos, sempre tem aqueles que não aproveitam bem as lições passadas. São dotados de uma grande inteligência, mas não sabem aproveitar. E vocês sabem qual é o bonito de tudo isso? É que quem não aproveita nessa escola é reprovado, não passa de ano. E nós, nessa vida, estamos aí reprovando. E ainda bem que é assim. Porque se não fosse assim, nós não daríamos valor, nós não nos importaríamos, nós não nos esforçaríamos. Porque vocês já viram aquele filho na escola? Ele não estudou o ano inteiro, foi mal em todas as provas, dormia na sala de aula, aí chega no final do ano, o pai vai lá, ele já está reprovado e o pai vai brigar para ele passar de ano. Esse pai está fazendo errado, porque não é assim. Para passar de ano tem que merecer. Porque na escola divina, diferente das nossas, não tem progressão continuada. Para passar de ano tem que fazer o dever de casa, tem que ir bem na prova, tem que estar acordado na aula, faz parte. E ainda bem que é assim. Joana de Ângeles, mais uma vez, não houvesse esses fenômenos negativos na convivência humana, no atual estágio de desenvolvimento das criaturas, os estímulos para o progresso e a libertação seriam menores. Se não fosse assim, se não doesse, se nada nos impulsionasse, nós não sairíamos do lugar. E hoje o que nos move ainda é o chicote na lomba. Não é a vontade pura e simples. Nós somos aquelas crianças em que o pai fala assim pra gente: não faz isso, com amor. O que nós fazemos na nossa vida? Nós vamos lá e fazemos. E quando a gente faz assim, às vezes não dá muito certo. Minha mãe era assim comigo. Mãe, quando fala não faz, é melhor não fazer. Porque se ela falou não faz, é porque vai dar errado. Essa é uma certeza que a vida nos dá. Às vezes ela fala, não vai naquele lugar que não é bom para você, não vai ser bom. Nós teimosos vamos lá, fazemos, batemos a cabeça e aprendemos. É assim ainda. Sabe quando você fala para o teu filho, olha, não põe a mão aí no fogão que está quente? Com todo o amor do mundo a gente fala. O que a criança faz? Teimosa. Põe a mão. Queima, dói. Ela nunca mais põe a mão no fogo, nunca mais põe a mão no fogão quente, porque ela aprendeu pela dor e não pelo amor. E de tudo isso, a melhor notícia que nós temos é que nenhum mal é capaz de nos destruir. Nenhum mal é capaz de matar o nosso espírito. O corpo físico, deixa pra lá. Esse aqui deve ser... É que deveria vir com o número de série para saber quantos corpos físicos nós já tivemos. Talvez esse número nos deixaria um pouco assustados. Mas o corpo físico, mas o espírito ninguém vai destruir. Chico disse um dia assim, e guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Tudo passa. Essa é uma grande notícia. Deus não criou nenhum filho para sofrer. Lembra lá no começo que eu disse que ele deu o GPS para nós? No destino de ninguém está assinalado o sofrimento. Para todos nós o destino final é a perfeição e, consequentemente, a felicidade. É que reconhecer isso nesse atual estágio nosso é um pouco difícil. E nós precisamos ter essa certeza. Nosso espírito vai estar sempre andando. Porque até Chico teve seu momento de que foi necessário recomeçar. Ele estava triste, coração aflito. E Chico, devoto de Nossa Senhora, pediu para Emmanuel, a conversa eu não sei como foi, mas eu imagino que foi mais ou menos assim. Emmanuel, você conhece todo mundo do lado de lá. Leva minhas súplicas à Nossa Mãe Santíssima. Fala para ela que tá doendo aqui também. E Emmanuel retorna e Chico, eu imagino, Chico psicografava, deve ter pego um monte de papel, um monte de caneta e a resposta, isso também passa. E passou. Que lindo. E Chico, nossa, só isso também passa? Só, Chico, só isso. Porque, meus amigos,
nós tendo essa certeza que nós somos espíritos imortais e que caímos, vamos levantar. Dor, doeu, passou, deixa para trás. Guardem as lições, porque nós estamos na vida para aprender. Aprendemos com a dor, aprendemos, mas vamos tocar para frente. A gente não pode ficar preso no passado. Do passado é só as lições, porque Chico também disse, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E o recomeço prescinde a certeza de que não há mal que dure para sempre. E eu trago novamente Joana de Ângeles. Ela fala, como tudo passa, isso também passará. E quando tal acontecer, faze teu recomeço, a princípio com cautela, parcimonioso, até que te reintegres novamente na ação planificadora. Faça o recomeço, tudo passa. Ah, gente, quantas vezes nós já caímos? Quantas vezes nós achamos que seria o fim? Estamos aqui hoje. E chega agora um pouco de falar desses espíritos mais superiores. Vamos trazer espíritos mais assim, da nossa turma. Tem um filme que eu acho lindo, o Rocky Balboa. Tem uma cena que todo dia a gente vê no Facebook compartilhado. Tá ele e o filho dele aquele momento aquele entrave entre os dois. Ele fala pro filho dele assim, ó, ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você bate, e sim o quanto aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Porque o mundo de provas e expiações, o que vale é a gente continuar andando. E na premiação do Oscar, esse espírito também me chamou a atenção. Lady Gaga. Ela falou assim pra gente, se você está em casa, sentado em seu sofá vendo isso, tudo que eu tenho que dizer é que foi um trabalho duro. Eu trabalhei muito duro por um longo tempo. Não é sobre ganhar, mas sobre não desistir. E quando a gente fala sobre não desistir, dá aquele aperto no peito, porque muitos ainda desistem. Muitos ainda decidem por fim a própria vida, ao invés de abraçar essa oportunidade de recomeçar. A Organização Mundial da Saúde, num dos seus levantamentos, diz que a cada 40 segundos alguém no mundo desiste da própria vida. Durante esse momento, alguém, que nós estamos aqui, alguém tirou a própria vida. E o que é mais triste é que entre os jovens de 15 a 29 anos é a terceira causa de morte. Os jovens, eu não sou mais jovem, eu fiz 30 agora. Os jovens estão desistindo. Por isso a importância da mocidade, por isso a importância de nós investirmos no nosso conhecimento espiritual e ter certeza, sim, de que tudo passa. Porque muitos estão desistindo. E mesmo para esses que desistiram, terá a oportunidade de recomeço. Mas é muito melhor que o recomeço venha um pouco antes. E o melhor momento para a gente recomeçar é agora. Não tem outro momento. Dimas, no livro Sabedoria de Chico Xavier, psicografado pelo médium Newton Stuck, ele fala: o momento presente é o único espaço de tempo que temos à nossa disposição. O passado já foi e o futuro ainda não chegou. O agora é tudo que temos para nos melhorarmos e também a vida dos que nos cercam com seu amor por suas dores. Jamais deixe para depois aquilo que favoravelmente pode ser feito agora, pois a nossa verdadeira paz pode estar num gesto de amor e paciência. Esse é o melhor momento. Se fala, gente, quando vamos recomeçar? Agora. Não vamos deixar mais para amanhã. Porque cada vez que a gente adia alguma coisa, fica mais complicado. Lembra que a dor grita um pouco mais? Vamos recomeçar. Vamos valorizar o agora. E recomeçar, mudar, não é questão de vencer, não. É principalmente sobre não desistir. Porque por mais difícil que a vida possa estar, sempre poderemos recomeçar. Para a gente concluindo, tem um texto de Carlos Drummond de Andrade chamado Recomeçar. E ele fala assim para a gente: não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que é sempre possível e necessário recomeçar.
Recomeçar é dar uma chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque você fechou as portas até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da sua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas mais simples de novo. Que tal um novo emprego, um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador? Ou qualquer outra coisa? Olha quanto desafio, quanta coisa nova nesse mundão de meu Deus o esperando. Está se sentindo sozinho? Besteira. Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso seu para chegar perto de você. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo nosso fígado, até a boca fica amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequenos, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar em nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes. Fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhete de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para um novo amor. Lembre-se, somos apaixonáveis, somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor. Sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Olha que belo. Sempre é possível recomeçar. Tem uma passagem bíblica que diz: todos os caminhos nos levam ao Pai. Por mais que insistamos em não ouvir muitas vezes o nosso GPS, por mais que em algumas situações nos percamos pelas estradas da vida, sempre teremos a oportunidade de retomar o nosso caminho, sempre teremos a oportunidade de atingirmos a nossa felicidade, a nossa perfeição. Porque nenhum pai põe filho no mundo para sofrer. O Pai nos dá tudo para nós porque Ele espera que sejamos felizes, da mesma forma que nós fazemos com os nossos filhos. Nós damos roupa, comida, tudo no melhor. Não esperamos nada em troca deles. Quando nosso filho pagamos a faculdade para ele ter um bom emprego, nós não queremos recompensa. Nós só esperamos uma coisa deles, que eles sejam extremamente felizes. Porque para um pai, a maior recompensa que o filho pode dar é a sua felicidade. Nossa relação com Deus é assim. Sempre podemos recomeçar. Deus não nos criou para sermos infelizes. Meus amigos, agradeço a oportunidade, espero poder retornar e que todos tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Posso? Obrigado. Eu que agradeço. Acho que nem tem muito o que dizer, né? A gente faz o evangelho na casa de uma amiga nossa e caiu o que a gente conversou ontem, veio reafirmar tudo que nós. O evangelho no lar é demais, né? Eu falo muito do evangelho, repito o evangelho no lar, mas quem faz sabe, o recado vem direitinho, vem certinho, olha, mostra, né, uma receitinha pra gente, né, o evangelho no lar. Obrigada, Paulinho, pelas suas
pelo seu bate-papo, pela sua palestra, que foi, não sei para vocês, mas eu acho que foi grande, assim, de um amor imenso. Você passou para nós. Então, gratidão por ter feito essa palestra com carinho, pensado em nós. Muita gente, eu acho que serviu, né? Principalmente as pessoas que pensam em suicídio, porque as pessoas não querem tirar a vida, elas querem tirar a sua dor. E, infelizmente, quando isso acontece, a dor só aumenta, porque somos espíritos infinitos e a dor não vai passar, né? E fica aqui, então, um recado, como o Paulinho falou várias vezes sobre recomeço, vocês que saibam de pessoas que estão necessitando de um apoio, de um ombro, de uma palavra amiga, vamos ajudar essas pessoas a recomeçarem, não chegando ao ponto de suicídio, de coisas mais graves, né? Tem aí, o Paulinho falou que o centro dele é Centro Espírita Moacir Fernandes. Eles têm também atendimento fraterno, nós temos atendimento fraterno, tem o número do atendimento fraterno, pessoal, por favor, coloque. As pessoas que queiram conversar, nós estamos sempre à disposição. E cada um que está aqui ou nos ouvindo, podem ser também ótimos conselheiros e amigos. E vamos ensinar todos a recomeçar. O Alexandre sempre deixa um texto para a palestra. E o texto dele hoje é do Carlos Bacelli, que foi ditado pelo irmão José. Recomeço. Agradecemos a Deus pela oportunidade do recomeço. O que seria do homem se ele não pudesse recomeçar a cada dia o aprendizado da véspera? Sem a bênção do recomeço, como poderíamos reparar o erro, reiniciar a tarefa, retomar o caminho? Se caímos, reerguemo-nos do chão quantas vezes se fizerem necessárias. Não neguemos a ninguém a chance de recomeçar e sonhar, a sorrir, a ser feliz. Todos estamos sempre a carecer de uma nova porta que se nos descerre a esperança. Se preciso for, recomecemos todos os dias no exercício de sermos melhores do que somos, refazendo as promessas que ainda não logramos cumprir. A cada 24 horas, o dia renova na Terra em busca do clima perfeito. Tenhamos a humildade de recomeçar sempre que necessário, mas, sobretudo, tenhamos a grandeza de estender aos outros a dádiva do recomeço. A reencarnação é a bênção do recomeço para o espírito culpado. Renovemos os nossos votos de confiança na vida e recomecemos na construção da própria felicidade. O texto fecha com chave de ouro, tudo que o Paulinho falou aqui, né? Então vamos... vai fazer o sorteio? 3 livros? Deu 13 números, né? Quem que... Fala aí, já que vocês escolhem tão bem... Então, 8. Quem é 8? Está lá na página do Zé. Na folha, quem que é? Pularam 8? Ninguém? Tá? Olha, Márcia. Ô, Gá. Concentrada no que foi dito. Eu pensei nesse livro pra vocês. Obrigada. Foi coincidência ou não, são dois que postam o texto na página, né? O Orson e o Humberto. Olha só. Voltei, O gente. pessoal que ganha livro, a gente vai depois fazer palestra outra semana sobre. E Márcia, vai ter que fazer palestra. Eu devia se colocar lá na frente. Mas um número... Márcia, fala um número aí pra mim. De 1 a 13, não sendo 8, pode falar. 4? 4? Ah, você... Ô, Gá, por favor, traga um livro pra mim. Mais um número, quem? Você mesmo escolhe? Não vale olhar do lado o número do... Pode. Que número? De 1 a 13 menos 8 e menos
Você? 7. 7. Ah, que bom. Que bom. Assim vocês trocam o livro de vocês, né? Ai, que bom. Muito contente porque é a primeira vez que elas estão vindo são, né, nossas companheiras de palestra online. E aí eu falei pra Márcia, falei, como assim online aqui em Pederneiras e não vem? Viu, Madalena? A Márcia tá aqui, tá? Madalena vai ficar brava, a Márcia tá aqui. Já deve ter mandado um monte. Madalena, a gente também tá aguardando você. Nós vamos mandar um livro pra Madalena também. Vamos então finalizar a nosso bate-papo. Eu acho palestra meio assim, só um fala e ninguém se... Eu acho que um bate-papo, né, na casa espírita foi uma coisa leve, mas um belo puxão de orelha para todo mundo, né? Pra gente parar de reclamar e começar sem chorar, né? Ou, como o Paulinho falou, vamos usar as lágrimas para outra coisa. Enfim, na hora de dar um chacoalhão e seguir em frente. Agradecemos então. A gente faz sempre o passe coletivo, porque a gente tem bastante pessoas que nos assistem e assim a gente consegue atingir. Então eu peço que vocês sentem-se o mais confortável possível para a gente poder se concentrar. As pessoas que estão nos assistindo também, se quiserem colocar uma aguinha aí do lado, vamos fluidificar essa água com toda a energia positiva nossa aqui e de vocês também. Agradecendo então, primeiro a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos, pela oportunidade de aprendermos mais um pouco sobre o Evangelho de Jesus, sobre Deus, como nosso amigo Paulinho falou várias vezes, sobre o amor de Deus, como é grande conosco. Então pedimos cada um que imagine Jesus nesse instante, nesse ambiente, no ambiente de seus lares. Imagine seu anjo da guarda se postando à sua frente, com as mãos estendidas, num passe de amor, fluidos eflúvios de paz e de amor agora caem sobre nós nesse instante, nos confortando a alma, nos restabelecendo cada célula do nosso corpo, nos ajudando na saúde física, mentalmente. Ele consegue remover todos os nossos pensamentos ruins, livra o nosso coração de todo ódio, de toda mágoa, preencha-nos todo com sua paz, com seu amor, com seu equilíbrio, Jesus. E que esses eflúvios se espalham por todo o ambiente, para todos que estão assistindo, e que a gente tenha em nossa mente as pessoas que estão em casa, os nossos amigos, ou aquele amigo que necessita de um passe, que a gente tenha ele em mente nesse momento, que se estenda aos nossos vizinhos, que se estenda à nossa rua, que se estenda ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, a todo o planeta Terra, trazendo paz, amor, compreensão, equilíbrio e principalmente fraternidade entre nós próximos e entre os povos. Que auxilie, Senhor, nos governantes, dando ideias que ajudem as pessoas, que clareiem as suas cabeças, as suas ordens,
que nos ajudem a todos os povos. Agradecidos que somos. Senhor, coloque na água de cada um o remédio necessário para quem for tomar, servindo tanto para o nosso corpo físico como para o corpo espiritual. Agradecidos, Pai, pela oportunidade. Agradecemos Jesus, nosso mestre, nosso irmão, que caminha conosco. Aos nossos amigos espirituais dessa casa que acompanham o trabalho, ao nosso mentor, damos então por encerrado a palestra de hoje. Que assim seja.